a santa paz. Mais um dia com a palavra de Deus, e isso alegra o nosso coração em saber que a palavra de Deus é essa fonte que cura a nossa vida, que transforma a nossa vida, que converte o nosso coração para Deus. Essa palavra, quando ela é lançada como uma semente que cai na terra, ela deve produzir os frutos necessários para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida, para que cada vez mais nós entramos nessa comunhão com Deus através da sua palavra. Evangelho de Lucas 9, versículos 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem dizeis que eu sou? Jesus faz uma pergunta para os discípulos para ver o que as pessoas, o que o povo estava dizendo, quem era ele. E é uma pergunta fortíssima, é uma pergunta muito profunda, porque se nós não entendermos alguns pontos específicos aqui deste Evangelho, né, e alguns pilares da nossa fé, da nossa doutrina da igreja, fica difícil da gente responder essa pergunta: quem é Jesus? Parte de uma experiência de encontro pessoal com Ele. Né? O cristão, ele é chamado a fazer essa experiência de encontro pessoal com Ele, para poder dar norte à sua vida, para poder, com essa experiência, experimentar Jesus em suas vidas, em seus corações, e dessa experiência poder falar quem é Jesus. Eu vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, que vai falar lá no parágrafo 618. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, se quiser acompanhar comigo na sua casa, se você tem aí, pega lá no parágrafo 618, e nós vamos entender a pergunta que Jesus fez, falando do povo, quem dizem quem ele era, né? Vai falar aqui que no 618, a cruz é o único sacrifício de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Mas pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, oferece a todos os homens de uma forma que Deus conhece a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e a segui-lo, pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos seus passos. Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários dele. Isto realiza-se de maneira suprema em sua mãe, associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. Nós vamos entender quem é Jesus diante desses três pilares: sua paixão, morte e ressurreição. Porque Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, porque amou tanto para que o mundo seja salvo por ele. Nós só vamos entender esta pergunta de Jesus através de uma experiência de encontro pessoal com Jesus. Experienciar Jesus dentro de si, para que a gente possa dizer às pessoas quem é Jesus. Porque senão a gente fica perdido também igual o povo, senão também a gente fica perdido igual os discípulos, que também não souberam definir quem era Jesus.
Então veja que parte de uma experiência da sua paixão, morte e ressurreição. Nós temos que entender que Jesus veio de Deus, ele veio do céu, se encarnou no seio de uma mulher que chama Maria, sua mãe. E através dessa encarnação, ele deu a sua vida por nós numa cruz. Ele foi morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E através desses três pilares, paixão, morte e ressurreição, nós podemos dizer quem é Jesus. E ele nos convida a tomar a nossa cruz e a segui-lo. Esse é o verdadeiro caminho daqueles que seguem a Cristo. É o caminho da nossa felicidade, da nossa realização como ser humano, mas também é caminhar com Cristo carregando a nossa cruz. Tomar a nossa cruz e segui-lo com amor, com fidelidade e seguindo a sua missão, que é salvar a ovelha perdida e trazer para o seu redil. Deus abençoe você. Se você estiver gostando deste conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Assim o Evangelho cada vez mais chega para mais e mais pessoas. Fiquem todos com Deus.